Como você calcularia 35,8% de 360 usando regra de 3? Não é pecado. É assim que você sabe fazer? Então tá bom, ó. 100% são 360. 35,8% eu vou fazer corresponder a x. Isso aqui, às vezes, quando eu estava nas turmas presenciais, se a gente olhasse ali, às vezes, né, para um ou outro aluno, é como se fosse, ufa, agora ele está falando a minha língua. Agora ele chegou no ponto que eu vou entender. Então quer dizer que dá para eu calcular a porcentagem com regra de 3, né, Brunão? Dá. É o que eu falei. Tem hora que vocês montam essa bendita regra de 3 errada. Mas claro que vai dar certo. E aí como que eu sairia, então, usando a regra de 3? Pega e multiplica cruzado. Como assim? Pega o 100, vai multiplicar por x, e aí vai dar 100x, e aí você vai ter 100x, que é igual a 35,8 vezes 360. Perfeito? 100x é igual a 35,8 vezes 360. Daí, então, você ia chegar à conclusão de que o seu 100x seria 35,8 vezes 360. Deixa eu te falar uma coisa, você não está com paciência aí do outro lado para me ver fazer a conta, então adianta o seu vídeo, tá bom? Se você está nessa dúvida aqui de como faz essas continhas, vamos relembrar. 35,8 vezes 360, eu arranquei aqui fora o último zero, tá? Porque ele não precisa. Na hora, é claro, no resultado final eu acrescento ele de novo, mas eu vou multiplicar aqui como se fosse 35,8 vezes 36. E aí do outro lado você me ajuda, não me deixa fazer conta errada aqui não. Então se liga aí. 6 vezes 8 vai ter que dar 48, aí vão 4. 6 vezes 5 vai dar 30. 30 com 4 vai ter que dar 34, aí vão 3. 6 vezes 3 vai ter que dar 18. 18 com 3 vai ter que dar 21. Começa ali agora a multiplicar o 3. 3 vezes 8 vai ter que dar 24, aí vão 2. 3 vezes 5 vai dar 17, desculpa, 15. 15 com 2 vai ter que dar 17, aí vai 1. 3 vezes 3 vai ter que dar 9. 9 com 1 vai ter que dar 10. E aí somando isso tudo vai ter que dar 8. 4 com 4 vai dar 8. 1 com 7 vai ter que dar 8. 2 com 0 vai dar 2. E aí baixo 1. Lembra aquele zero que eu tinha sumido com ele daqui? Agora, então, eu tenho que devolver. Então, o resultado mesmo, né, do 360 por 35,8 é esse monstrinho aqui. 128.880, aliás, a gente chega aos 128.880, e aí você não pode se esquecer que como aqui, ó, tem uma casa, aqui eu coloco uma casa. Então, agora sim, quando você multiplica 35,8 por 360, 35,8 por 360 dá isso aqui, ó, 12.888. Perfeito? Só que isso aqui são 100x. O x, então, seria isso, olha. 12.888 dividido por 100. E tudo o que a gente tem que dividir por 100, nessa altura do campeonato, já repeti isso aqui algumas vezes dentro desse vídeo, tudo que eu tenho que dividir por 100 equivale a deslocar duas casas com a vírgula para a esquerda, certo? Se é uma divisão por 100, eu volto duas casas com a vírgula. Então aqui eu vou chegar a 128,88. Pronto, muito prazer. Esse aí é o resultado de 35,8% de 360. Eu acabo chegando em 128,88, certo? Esse aqui é um caminho usando regra de 3 simples. Se eu estou calculando um percentual daquele meu total, o meu total vira o 100%, 35,8% equivaleria a x. Multipliquei cruzado, e aí aqui não xinga a porcentagem, né? Porque a culpa aqui não é da porcentagem. Você tem que estar bem ali afiado nesse exercício aqui especificamente, você teria que estar ali minimamente afiado com as continhas com decimais, certo? Então aqui, não quer demais lembrar, aqui, né, vez ou outra, vocês estão vendo que eu ainda faço a conta aqui, mas vez ou outra eu tenho que acelerar o resultado, então vez ou outra eu mesmo que faço na calculadora, mas aí do outro lado, não faça isso. Todas as contas nessa sua preparação, tente fazer na mão para você ir treinando, para dar aquela desenferrujada básica que a gente enferruja mesmo, tá bom? Muito bem. Ainda assim, pode ser que você não esteja satisfeito. Você está vendo o esforço que eu estou fazendo aqui do outro lado, não é? Eu já te ensinei a fatiar. Não curti esse negócio de fatiar. Estou te mostrando que dá para lembrar da regra de 3, mas aí você falou para mim que de vez em quando eu vou correr risco de montar a regra de 3 errada, então eu vou ser esse cara que vou montar errado. Tem um outro jeito? Tem, né, gente? Vamos pegar o básico do que a gente viu no início. O que é 35,8%? 35,8% é isso aqui, ó. É 35,8 por 100. Isso aqui, 35,8
35,8%. Tá vendo aqui, ó? Só transformei. E lembra que teve um momento em que eu falei assim, olha, isso aqui tem que estar natural. Você não tem que olhar para o 35,8 para o 35,8 sobre 100 e falar assim, ah, mas é a mesma coisa? Isso tem que estar natural para você, que é uma igualdade, é só substituir. Então, 35,8%, eu escrevi como 35,8 dividido por 100. Na matemática, a preposição de sempre faz o papel de qual operação? Sempre multiplicação. 3/4 dos alunos, 3/4 vezes o número de alunos. 1/5 das mulheres, 1/5 vezes o número de mulheres. Preposições de, da, dos, sempre vai fazer aqui o papel de multiplicação. Então, quando eu olho para 35,8% de 360, eu estou transformando aquilo em 35,8 sobre 100 vezes 360. Vezes 360. E aí, aqui agora, gente, eu nem vou preocupar com a conta. Ah, mas monta a conta aí para mim, monta a conta aqui para mim. Deixa eu te explicar. Eu já fiz essa conta no exemplo anterior. E aí é por isso que eu falo que a melhor saída, essa resposta que você espera que a gente dê aqui do o melhor método, a melhor saída, isso é tudo muito psicológico. Porque em termos de conta, as contas que um candidato que faz usando a regra de 3 resolve e as contas que um candidato resolve dessa maneira aqui são as mesmas. Porque ó, o que você teria que fazer aqui, grosso modo? Pegar o 35,8 e multiplicar por 360. Que foi o que eu fiz aqui. E no fim dividir por 100, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Então é só a questão psicológica de, eu acho melhor montar com a regra, eu consigo enxergar melhor a solução com a regra de 3. Beleza. Eu consigo enxergar melhor quando eu transformo a porcentagem na fração. Ótimo, cara. Aqui não tem como, né, eu discutir. Em termos de cálculo, vai dar tudo a mesma coisa. Isso aqui daria 12.888 sobre 100, que no fim das contas vai ter que dar o quê? 128,88. Tudo bem? Bruno, oi. Cara, eu posso, veja se eu posso fazer assim. Eu vou pegar o 35,8, vou multiplicar por 360 e vou voltar 2 casas com a vírgula. Posso fazer assim? Pode fazer assim. Como é que é, Bruno? É isso, ó. Eu tenho que calcular quanto que é 35,8% de 360. O que você pode fazer? Você multiplica o 35,8 pelo 360. Então isso aqui sempre vai valer. Quero calcular, sei lá, 13% de 450. Multiplico 13 pelo 450 e volta 2 casas. Quero calcular quanto que é 0,25% de 1.400. Pega o 0,25, multiplica pelo 1.400 e volta 2 casas. De novo, em termos de cálculo, é o mesmo do que a gente fez agora há pouco. Só que a coisa é psicológica, né? Eu acho mais fácil fazer assim. Tá perfeito, é só a forma como você quer acreditar que seja mais fácil. Porque no fim das contas, está todo mundo vivendo aqui a mesma coisa. 35,8% de 360. Você pode multiplicar o 35,8 pelo 360, igualzinho o candidato que usou a regra de 3 vai fazer, igualzinho provavelmente o que o candidato que escreveu na forma de fração vai fazer, mas que você multiplicou aqui. E o lance do voltar 2 casas com a vírgula, nada mais é o entendimento de que tudo isso daqui a gente está dividindo por 100. Só que aí é uma maneira de deixar o resultado mais claro para vocês, né? Quando a gente fala, volta 2 casas, voltar 2 casas, é o entendimento que você está dividindo por 100, beleza? Só que sem eu falar isso, né? Que às vezes eu falo assim, divide por 100, aí dividir por 100 como que é? Aí já deixa avisado, dividir por 100, volta 2 casas, mas tudo a mesma coisa, ó. 12.888, tá vendo aí, ó? Dividido por 100, que vai ter que dar 128,88. E ainda tem mais uma. Dá para escrever na forma unitária. Falei que tem que ficar tudo natural. O que é o 35,8% escrito na forma unitária? Brunão, esqueci. Então não pode não, meu amigo. É checklist. Não passou aí pela etapa de lembrar como que transforma a porcentagem em forma unitária? Volta lá e vai relembrar, porque não dá para ficar esquecendo das coisas não. Base é base. Esquecer um pontinho aqui, ferra tudo lá na frente. Então vamos relembrar. Porcentagem, para eu escrever na chamada forma unitária, olha aí no seu material. Eu falei que você tem que pegar e voltar 2 casas com a vírgula. O que eu estou querendo te dizer
é que esses 35,8% eu poderia chegar ao resultado daquela porcentagem fazendo isso aqui, olha, 0,358 vezes 360. Como é que é? Isso, ó, peguei esse número aqui e escrevi ele na chamada forma unitária. Voltei duas casas com a vírgula e multipliquei por 360. Ah, mas assim é mais complicado. Tudo a mesma coisa, gente. O exemplo anterior que eu dei, que eu falei, multiplica a porcentagem pelo número e volta duas casas, aqui é como se eu estivesse fazendo o caminho contrário. É como se eu estivesse falando assim, ó, volta duas casas e depois multiplica. Tudo a mesma história. E aí, não adianta eu discutir, porque eu tenho vários alunos que vão curtir fazer de que maneira? Dessa última. Assim como essa última, eu sei que vários de vocês observam e falam assim, essa eu não quero usar. O negócio de ficar escrevendo em forma unitária para mim, fazer surgir número decimal, não. E é tudo psicológico, porque em termos de conta, não teve nenhuma conta aqui que ficou uma melhor do que a outra. Tudo a mesma história. Então aqui, se você for multiplicar o 0,358 pelo 360, claro, vai ter que dar o quê? Os mesmos 128,88. Tudo bem? Então, nesse ponto aqui, vamos só dar uma organizada? Brunão, e se eu quisesse fatiar aquele 35,8? Você teria que tomar só um pouquinho de cuidado justamente com 0,8%. Mas aí você poderia fazer 25%, 10%, 5% e teria que saber calcular ali o 0,8%. Brunão, então, não curti aqui, olhei para aquele ali, talvez não fosse conseguir fatiar. Então, repassa aí esse último cálculo. Moçada, só para organizar a ideia de vocês, isso que está aqui é o que tem que valer como regra. Esse slide que está aqui dos cálculos de porcentagem é o que, teoricamente, vão me liberar daquele esquema de querer fatiar. Acha que não dá para fatiar? Então o negócio está aqui, meu amigo. É aqui que está o caminho, certo? Regra de 3, escrever como fração, que no fim das contas é a ideia de pegar e multiplicar porcentagem pelo número e no fim das contas dividir por 100, ou a representação na forma unitária, beleza? É desse ponto aqui, do cálculo de porcentagem, para o que a gente está vendo agora, que eu tenho regras gerais sobre cálculo de porcentagem. Aquelas situações mais específicas que talvez não dê para fatiar, como que eu vou dar conta daqueles problemões? Usando algum caminho semelhante a esse, tá bom? E aí o último exemplo que eu trouxe para vocês aqui agora, nessa parte, é calcular 104,2% de 820. 104,2% de 820. Vamos lá. Eu me lembro, eu sempre abro esse parênteses aqui nesse ponto, eu sempre peço para vocês o seguinte, vocês têm que tomar muito cuidado com a coerência das respostas. Existem várias situações de prova, e isso a gente percebe às vezes até em alternativas, tem alternativas que às vezes vocês assinalam, que é como se fosse um pedido de vocês mesmos para o cara tirar aquele ponto de vocês, certo? Tem algumas alternativas que se você faz uma leitura atenta do enunciado, você sabe que tem coisa que você não pode admitir como alternativa correta, ou mesmo na hora da resolução do exercício, tem alguns resultados que você sabe que aquilo não fica compatível com o que está no enunciado. Então, nesse 104,2% de 820, mesmo que agora, nesse momento, você não saiba de cabeça qual que é o resultado, mas qual que é a expectativa que eu preciso que você crie sobre o resultado. Tem alguma chance daquela porcentagem ali ficar menor do que 820? Não tem chance. Então, mesmo que você não saiba de cabeça quanto que vai dar, mas não tem como aquilo ali ficar menor do que 820. Por quê? Você está calculando mais do que 100% de alguma coisa. Então, se vai ser mais do que 100% de alguma coisa, lembra o que a gente falou agora há pouco? O 100% da coisa é a coisa. Então, só o 100% de 820 já teria que dar 820. Ainda tem mais 4,2%. Então, não tem como aquele resultado ser menor do que 820, certo? Só que, naquela afobação de resolver questão de prova, tem hora que vocês colocam, eu calculei aqui 104,2% de 820 e encontrei, sei lá, 45, alguma coisa, professor, e não está batendo. Cara, mas não precisa nem mostrar a solução. É claro que não vai bater. Porque se esse 104% está dando menos do que 820, é claro que não vai bater. Tem coisa aí que está errada, certo? Então aqui, lá vamos nós. Como que eu poderia fazer o cálculo do 104,2% de 820 sem usar o esquema do fatiar? Vamos aqui pelas regras mesmo. Regra de 3, transformar a porcentagem em fração, transformar a porcentagem na forma unitária. O que você pode fazer? Brunão, eu quero regra de 3. Tá bom. Enfia lá, ó, 100% são 820. 104,2% vai equivaler a X. Eu não tenho como teimar com você.
pode colocar isso. Ah, Bruno, cara, eu achei mais fácil colocar só os 4,2%. Estou te entendendo. Se você calcular quanto que é o 4,2%, é só depois você pegar esse resultado e somar os 820. Tudo bem. Se você for pela regra de 3, você teria que ter montado algo semelhante a isso daqui, então ficaria assim, olha, 100x é igual a 820 vezes 104,2. Aí aqui agora eu vou acelerar um pouquinho o resultado, peço para que aí do outro lado você dê uma conferida, tá bom? 100x então ia ter que ficar igual ao quê? O 820, se você for multiplicar pelo 104,2, isso aqui vai ter que dar 85.444, tá? Não tem muito segredo nessa conta não, é só lembrar, ó, seria o 104,2, aí aqui, por exemplo, como é 820, você pode multiplicar simplesmente por 82, faz as continhas aí, lembra de no fim acrescentar um zero e aí volta ali uma casa com a vírgula por conta ali do vírgula 2, ok? Você vai ter que chegar nesse 85.444, e aí por fim, você vai ter que pegar isso daqui e dividir por 100, então o seu x seria 85.444 dividido por 100. Isso daí vai ter que dar, então, 854,44. Fechado? Que é um resultado coerente. Concorda comigo? No mínimo, digamos, coerente, né? Porque eu tinha que encontrar um resultado que superasse os 820. Cheguei aqui a 854,44. Ok? Muito bem. Um outro caminho que a gente viu agora há pouco seria de transformar aquilo ali em fração. Então eu posso colocar, olha, 104,2% é isso aqui, olha, 104,2 por 100 vezes 820. Tudo bem? Tá aqui, ó, 104,2%, 104,2 por 100, preposição de vira multiplicação, então isso aqui vezes 820. Que conta que o candidato ia ter que fazer? Basicamente a mesma daquele que optou por fazer por regra de 3, que ele ia ter que ficar, no fim das contas, multiplicando 104,2 pelo 820, que é onde eu ia encontrar aqui 85.444, e o resultado eu ia ter que pegar e dividir por 100, chegando a 854,44, certo? Brunão, e aquele esquema que você falou, de multiplicar a porcentagem pelo número e voltar duas casas? Beleza, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu multipliquei a porcentagem pelo número e voltei duas casas, porque eu estou dividindo por 100. Mas, se quiser colocar, então é isso, olha. Ah, eu multipliquei 104,2 por 820, deu 85.444, e aí agora eu pego e volto duas casas com a vírgula. Vira, então, 854,44. Beleza? E a última, que é a ideia da forma unitária, que para alguns candidatos, conforme eu falei, já é quase um vício. Eu mesmo raciocino muito com a forma unitária. Mesmo quando às vezes eu vou fazer cálculo em calculadora, eu já enfio aquilo ali na forma unitária. Eu quebro o galho até da minha calculadora. Tá vendo aí? Se eu fosse fazer esse resultado aqui na minha calculadora, o que eu já ia digitar na calculadora? Ia colocar aquele número ali na forma unitária. 104,2% eu iria colocar como 1,042 vezes 820. A gente acostuma muito com a forma unitária, às vezes, por conta da matemática financeira, né? Que fica praticamente inevitável você sobreviver, às vezes, à matemática financeira sem raciocinar na forma unitária. Então, já voltei duas casas com a vírgula, cheguei a 1,042 e multipliquei o resultado por 820. Adivinha quanto que ia ter que dar? Ia ter que dar lá os 854,44. Perfeito? Muito bem, gente. Então aqui, uma outra ideia, né? Bruno, eu multipliquei 820 pelo 4,2 e dividi por 100. Não tem problema nenhum. Se você pegou o 4,2, multiplicou pelo 820, depois voltou duas casas com a vírgula, só lembrar que aí você ia encontrar lá 34,44, né? Só não usar o 34,44 como resposta, que é o que às vezes a galera vacila. É lembrar que isso são só os 4,2%. E aí eu teria que pegar isso e somar aos 820, tá bom? E ó, não me xinga não. Isso aqui faz parte, e é aí que está o problema, porque a coisa fica meio paradoxal. Você quer dar conta de resolver as questões de prova, mas às vezes não tem paciência para olhar para um bloco de teoria como esse que está aqui, não é? Porque quando a gente não está resolvendo questão, muitas vezes a sensação que dá é que meio que você está perdendo tempo, mas não tem jeito, cara. Você tem que olhar para isso que está aqui,
para parar de perder tempo lá na frente quando você pega para resolver o que de fato interessa, ok? Então quando eu falei não me xinga não, é porque de fato eu tenho que forçar você a abrir a sua mente. Sair da história do eu só consigo fazer por regra de 3, sair até da história do eu só consigo fazer fatiando, porque dependendo da porcentagem, o lance do fatiar pode, ao invés de te ajudar, te atrapalhar, tá bom? Lembra que eu falei, o melhor caminho aí, honestamente, eu desconheço. É você que tem que ir, dependendo do enunciado, e fazendo as adaptações com as armas que a gente deixa aqui. Bloco importantíssimo, se achar que precisa assistir e reassistir, faça quantas vezes precisar. Você pode ter certeza que eu vou repetir tudo igualzinho, letra por letra, palavra por palavra. Tá bom? Muito bem, fecho com vocês então esse bloco por aqui.